do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, precisamos da presença de Deus em nós. Curve a sua cabeça, você vai fechar os olhos agora e vai clamar a Deus. Pastor, Deus pode me batizar, me selar com a sua unção? Pode. Vamos clamar a Ele agora. Senhor nosso Deus e eterno, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante do Teu altar, ó Pai, estamos na Tua casa, na casa do Senhor, ó meu Deus, no lugar onde nós adoramos, onde nós levantamos as nossas mãos para o santuário, e nós bendizemos o Teu nome, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela está sobre nós, e nós estamos debaixo da Tua palavra, nós estamos debaixo da ministração que vem do alto, que vem do céu, e aqui, ó Pai, nós voltamos os nossos corações, ó Pai, voltamos as nossas vidas ao Senhor, e buscamos agora a Tua presença, buscamos agora, meu Pai, da Tua graça, da Tua unção, buscamos agora, Pai amado, a presença do Senhor sobre nós, porque o Senhor é um Deus, o Teu Espírito Santo, Ele habita em nós, o Teu Espírito Santo habita em nossos corações, habita em nossos corpos, porque nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo, Pai. Os nossos corpos são templo e morada do Teu Espírito Santo. A casa é Tua, Senhor, nós pertencemos ao Senhor, o Senhor tem liberdade em nossas vidas, ó Deus, só tem liberdade em nossos corações, só tem liberdade na nossa mente, ó Pai, só tem liberdade em nossa vida. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer, ó Deus, nos enche, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Corinto: não se embriaguei com vinho onde há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Encha a minha vida, Espírito Santo, encha a vida do meu irmão, encha a vida da minha irmã, nos enche da alegria, do vigor, da esperança, nos enche, ó Pai amado, da Tua graça, nos enche, ó Pai amado, ó Deus, da Tua alegria, Senhor, que nós estejamos dispostos a fazer a Tua vontade, que nós estejamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, que nós possamos falar como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Alamaste calabai, alamandaramanduia sei, calabandarabastei. Renova a força do Teu povo agora, Senhor, renova a força dos Teus filhos agora. Aquele que chegou aqui desanimado, ó Pai, pensando em desistir, pensando em voltar atrás, achando que não há sentido em servir ao Senhor, achando, ó Pai, que não vale a pena, ó Deus, andar aliançado contigo, Senhor. Muitas das vezes o inimigo, ó Pai, ele quer secar a nossa esperança. Muitas vezes o inimigo, Pai, olha para nós e diz para nós que não vale a pena nós andar com o Senhor. Ó Deus, mas isso é mentira do inferno, isso é mentira de Satanás, ó Pai. Ó Deus, isso é a fúria das trevas para tentar paralisar a marcha de um povo que vai morar no céu. Ó Deus, e nós oramos aqui agora: renova a vida do Teu povo, renova a minha vida agora, Senhor, renova a vida da Tua igreja agora, renova a vida do Teu povo agora, Senhor, renova a vida dos Teus filhos agora, Pai. Batiza com o Espírito Santo aquela pessoa que não foi selada ainda, não foi batizada, ainda não fala em mistério, não tem uma experiência, que ele seja selado agora, Pai.
Alamandaravasui de calabai. Vai dando só glória, irmão, só glória. Toda a igreja, glória, 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 glória. Glória, glória, que Deus te sela aqui nesta noite. Alamai derevia sui de calabai. Eremia darasui de calabanda labastei. Nós precisamos da tua unção, Senhor. Precisamos do teu Espírito Santo, Pai. Precisamos da tua graça, precisamos do revestir do teu Espírito Santo. Precisamos, ó Pai, tomar sobre nós as armaduras do Senhor. Precisamos nos fortalecer do Senhor e da força do seu poder, Pai, para que nós possamos resistir no dia mau. E disse o apóstolo Paulo, depois que vencer tudo que possa permanecer inabalável, Espírito Santo de Deus vai batizando agora, vai enchendo a tua igreja agora do Espírito Santo. Feche os olhos, igreja, vai enchendo o Senhor, vai renovando a vida do teu povo agora, vai renovando a vida da tua igreja agora. Enche do Espírito Santo, Pai, enche da tua unção, Senhor, enche da tua glória, Pai, enche do teu poder, Senhor, vai enchendo agora da tua unção, Pai. Renova o teu povo agora, enche da unção, Pai. Alabaste calabai, indarava sei calabá, elenderemia sai da cá, e calabandaravastei. O Senhor te renova nesta noite, o Senhor renova as tuas forças aqui agora. Alá indarama sei calabá, e carabandaravastei. Receba agora a unção do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo agora. Receba a unção de Deus agora. Receba o poder do Espírito Santo agora. Alai daramassai decai e carabandaravastei elei deramassé calabai. Receba a autoridade de Deus agora. Receba renovo de Deus agora. Receba a unção de Deus agora. Alai daramassai calavá e carabandaravastei. Receba a unção de Deus sobre a tua vida aqui agora. Receba a unção do Espírito e calabastecai. Enche a tua igreja, Pai, enche o teu povo agora. Renova com teu poder, Senhor, renova com a tua unção, Pai, renova com a tua glória, renova com teu Espírito Santo. E calabastecai elenderemia sui de calabai, araindaracia calabai, elei-me andaracei. Pelo poder que há no teu nome, Senhor, vai renovando agora, vai renovando agora, vai enchendo, Senhor, vai batizando com o Espírito Santo, vai enchendo com a tua unção, vai enchendo com a tua glória, vai enchendo do teu Espírito Santo. Alaindaramassei calavai, ereinderevasei calabá, alaindaramasui de calabai, eleinderevia sedacai. O Senhor te reverte de poder, o Senhor te reverte de autoridade. Alaindaramasui de calabai, pelo poder que há no teu nome, Senhor, renova o teu servo, Pai, dá a ele a experiência que ele quer. E calabasto e defai, eleindaravassai de calabai, alaindoroma se calavá. Há uma glória descendo sobre a tua cabeça, homem. Alaindoroma se calavá, eleindaramassui de calabai. E há uma sabedoria divina sendo acrescentada em ti. Alaindoroma se calavá e carabandorova sei. Haverá um discernimento de Deus sobre a tua vida. Alaindoroma castecai. Receba a autoridade de Deus, igreja.
Receba poder, receba a autoridade do Senhor agora. Olha Deus renovando a igreja aí, ó. Olha Deus renovando o seu povo aí, ó. Receba a autoridade de Deus aí agora. É a busca com o Espírito Santo, é a busca do Espírito Santo. Estamos buscando a presença de Deus aí, ó. Quando nós buscamos, Ele se manifesta. Quando a igreja ora, o fogo desce. Quando a igreja ora, o fogo cai. Alai daramasai calabai, alai daravasai calabai, alai doromasai calabandaravastei, alai doromasai calavá e calabandaravastei. Espírito Santo de Deus, só tem liberdade, Senhor. A noiva é tua, o povo é teu, a igreja é tua, ela carrega o teu nome, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Levanta guerreiro, levanta guerreira, levanta soldados, Pai, levanta homens e mulheres cheios, capacitado da tua unção, Pai, revestido do teu poder, revestido da tua unção, revestido da tua glória, revestido do Espírito Santo. Alai daramasai calavai e calabandaravastei, pelo poder que é no nome do Senhor. Receba a autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, abra aí a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, versículo 4. Ótimo. Evangelho de João, segundo João, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 15, e o versículo de número 4. Glória a Deus. Eu estava diante de duas mensagens e o Senhor me direcionou que eu trouxesse esta palavra hoje. Leiamos, irmãos, capítulo 15, versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Santo Deus, fala conosco, Pai, dirige esta mensagem, fala sobre aqueles que estão e sobre aqueles que estão assistindo ao Pai, que o Senhor possa visitá-los em nome do Senhor. Pode tomar o assento, igreja. Deixa o Santo Deus falar com você. Queridos e amados irmãos em Cristo, eu quero pregar aqui sobre a firmeza em Cristo. Quando nós falamos da firmeza, a palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar, o cristão, a permanecer firme em Deus, em permanecer firme em Jesus Cristo. Porque está firme em Cristo? Porque Cristo, Ele é a base da firmeza. Jesus Cristo, Ele é a base da firmeza. Ninguém não pode estar firme simplesmente pelo fato dele estar na igreja. Todo aquele que está na igreja, ele precisa estar firmado na base que é Cristo Jesus. E quando nós lemos aqui o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Pedro está falando que ninguém pode colocar outro fundamento, ou ninguém pode colocar outra pedra além da que está colocada.
E nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele começa a falar da pedra principal, da pedra da esquina. E está falando que a pedra da esquina, ela era responsável pela sustentação. Ela que dava sustentação para segurar uma coluna, para segurar um muro de pé, para manter uma estrutura de pé. Aquela pedra, a pedra da esquina, ela era responsável de manter aquela construção de pé. Nós sabemos que as construções antigamente, elas não tinham as colunas, as vigas que se usa nos prédios atuais. Então, para segurar uma construção antiga, usava muito a pedra da esquina. A pedra angular, ela era que juntava as demais pedras e fazia com que a construção ficasse de pé. E o apóstolo Pedro, ele traz essa comparação dizendo que Cristo Jesus é a pedra angular, é a pedra da esquina. E nós sabemos, irmãos, que estar firme em Jesus é um dever de todo cristão. Aqui no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4, João está escrevendo palavras do próprio Jesus, e as palavras que Jesus disse foi: estais em mim e eu em vós. Jesus exigiu que todo aquele que queira o servir precisa estar nele, precisa permanecer nele. E ele traz uma comparação aqui da vara da videira. Ele diz: como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não podem produzir nada se vocês não estiverem em mim. E quando nós lemos aqui a parte final, Jesus ele vai dizer que sem ele nós não podemos fazer nada, porque ele é a base, ele é a firmeza, ele é a sustentação. E agora, irmão, quem é que nos firma? Quem é que firma o cristão? Quem firma a pessoa em Jesus Cristo é o próprio Cristo. O próprio Deus, ele é responsável por essa firmeza. Eu já vi pessoas novas convertidas. Uma vez uma moça que nós fizemos parte do coral, ela disse para mim: como é que tu consegue, Neilson? Eu já entrei, saí várias vezes e eu não consigo me firmar. Mas quem é que nos firma, irmãos? Todas as pessoas que estão iniciando uma caminhada com Deus, elas vão passar por este questionamento. Algumas vão tentar se firmar e não vão conseguir. Algumas vão tentar caminhar com Deus e vão acabar desistindo, porque algumas tentam se firmar por conta própria, mas o responsável dessa firmeza é o próprio Deus. O próprio Deus, ele nos ajuda a nós se firmarmos. Eu quero levar você ao Salmo 40, versículo 2. É Deus que nos firma. O salmista, ele vai trazer aqui uma comparação e vai dizer: olha, eu estive no lago horrível, eu estive no lago, no lamaçal de lama, de lodo, mas o Senhor, ele ouviu o meu clamor, ouviu minha súplica, e ele tirou-me. Então o salmista está falando do primeiro ato que Deus fez por ele. Ele tirou-me de um lamaçal horrível, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então quem é que firma, irmão? O homem e a mulher é Jesus. Deus, ele é responsável por essa firmeza. Então o que o homem precisa fazer é buscá-lo, clamá-lo, sempre insisti-lo, e ele vai firmar os seus passos. Ele vai tirar você que ainda está errando, está cometendo falha,
Ele vai tirar você de um lamaçal horrível de lama, de pecado, e vai colocar os seus pés sobre a rocha, que é uma referência dele mesmo, e vai firmar os seus passos. Todos nós, irmãos, no primeiro momento da nossa caminhada, nós tropeçamos, nós erramos. Quem nunca, irmão, no começo da fé, nunca ficou andando de um lado para o outro, né? Procurando uma igreja certa, procurando o pastor certo. Quem nunca no começo da fé, nunca andou por aí procurando a verdade. E por que nós andávamos vagando por aí? Porque a gente não compreendeu, ou não tinha compreendido que quem nos firma é o próprio Deus. O homem precisa apenas o buscá-lo e deixar que ele venha firmar os nossos passos, e deixar que ele venha firmar a nossa vida. Agora olha aqui para mim, por que eu tenho que estar em Cristo? Como Jesus ele cita aqui no capítulo 15, versículo de número 4: estais em mim, eu em vós. Por que eu tenho que estar em Cristo? Primeiro, porque o versículo 4 de João 15 afirma, Jesus afirma que só podemos gerar frutos se nós estivermos em Cristo, como a vara que está na videira. A vara, irmãos, ou seja, o ramo da videira, ela não vai gerar fruto se ela não estiver na videira. Assim mesmo é a vida do cristão. O cristão não vai gerar frutos se ele não tiver em Cristo Jesus, porque ele só pode gerar se ele tiver em Cristo. O versículo 7 de João 15 nos diz: se vós estiveste em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserte e vos será feito. Mas para eu pedir e Deus me dá, existe uma condição neste texto. Jesus disse: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem e eu vou dar. Agora, se eu não estiver em Cristo e a palavra dele não estiver em mim, eu posso fazer 1000 orações, eu posso fazer uma oração mais bela do que a outra, não vai ser respondido, porque a palavra não está em mim. E para que as minhas orações Deus responda, eu preciso estar em Cristo e a palavra dele precisa habitar em mim, como prática. Eu preciso ser um praticante desta mensagem. Se nós estivermos em Cristo e a palavra dele estiver em nós, podemos pedir o que nós quisermos e ele vai nos conceder. Agora, irmãos, aqui no versículo 5, leia comigo. Jesus ele afirma dizendo: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está afirmando que a pessoa, que ele habita nesta pessoa, e a pessoa está em Cristo, esse ser humano, esse indivíduo, ele vai gerar muitos frutos. Uma vez que nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós, a gente vai ter condição de gerarmos frutos, irmãos. E ele mesmo afirma aqui, ele mesmo afirma dizendo lá no finalzinho do versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é uma palavra até radical mesmo. Jesus está sendo radical quando ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem alcançar nada. Sem mim vocês podem orar, mas vocês não vão, Deus não vai responder. Por quê? Porque até as orações passam por Jesus. Tudo passa por Jesus.
para comprovar o que ele mesmo afirmou aqui em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo passa por Jesus, irmão. Ele mesmo disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, será concedido. Até a oração passa por ele. Ele mesmo disse: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Para chegar ao Pai tem que ser por ele. Então tudo passa por ele, irmão. E ele está afirmando aqui no versículo 5: sem mim nada vocês vão poder fazer. Então um cristão sem Jesus, ele não é cristão. Quem está comigo, levante a mão. Um cristão sem uma prática de fé na pessoa de Jesus, ele não é cristão. Então nós precisamos entender que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Você lembra da expressão afirmativa que Paulo usou? E ele vai colocar Cristo como a sua possibilidade. Ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele entendeu que as suas possibilidades estavam em Cristo. E ele diz: eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Levante as tuas mãos. E nós precisamos, irmãos, entender que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Versículo de número 6: quem não tiver em Cristo será lançado fora. Leia comigo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o colhe e lança no fogo que arde. Irmãos, aquele que não estiver em Cristo será lançado fora. Agora olhe para mim. O que é que nós compreendemos, entendemos desta mensagem? Que estar em Cristo é uma coisa, e estar na igreja é outra coisa. Você lembra da palavra de Paulo? Paulo diz assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura. E ele diz: quem está em, não é quem está na igreja, é quem está em Cristo. Porque você já viu alguém questionando assim: poxa, mas o fulano está na igreja milhares e milhares de anos e continua a mesma pessoa, não houve mudança. Sabe por quê? Porque ela só está em Cristo, na igreja, ela não está em Cristo. E se a pessoa ela está apenas na igreja, ela pode passar anos e anos dentro da igreja e continuar o mesmo caloteiro, continuar o mesmo mentiroso, continuar o mesmo traíra, continuar a mesma pessoa que ela era no mundo. Quem está comigo, levante a mão. Porque ela só se torna uma nova criatura quando ela está em Cristo. Quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, aí ela pode dizer: em Cristo, eu estou servindo a Cristo verdadeiramente. Agora eu posso dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo, eu me tornei uma nova criatura, eu preciso entender que as coisas velhas, elas já passaram. Repita comigo: já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então a mentira já passou, diga: já passou. Se eu estou em Cristo, o engano já passou. Se eu estou em Cristo, a vaidade mundana já passou na minha vida. Se eu estou em Cristo, o pecado que eu praticava já passou. Agora eis que tudo se fez novo na minha vida. Agora olha aqui para mim, Efésios capítulo 2, versículo 12. Esse texto de Efésios 2:12, ele é um texto que eu muito me alegro, irmãos, porque é um texto que nos mostra como nós vivíamos. É um texto que nos mostra o nosso passado de pecado. E eu gostaria de ler com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo de número 12.
Olha que Paulo diz que naquele tempo estava sem Cristo. Essa era a nossa realidade antigamente, sim ou não? Antigamente nós estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel. Essa comunidade aqui, irmãos, Paulo está pregando isso aqui para a união dos judeus e gentios em Cristo. Então ele traz uma comparação do antigo, e ele diz aqui que antigamente nós estávamos sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, ou seja, a promessa de Deus, tudo que se tratava de Bíblia, de promessas divinas, era estranho para Israel e também era estranho para nós, uma vez que nós vivíamos sem Cristo. Irmãos, uma pessoa que vive sem Cristo, as promessas de Deus é estranho para ela. Você pode falar para ela que Cristo morreu por ela, ela não consegue entender. Ela vai até questionar, dizer por que alguém, eu sendo um pecador, das condições que eu vivo, como é que alguém morre por mim, um Deus morre por mim? Ele não consegue entender, irmãos. Ele não consegue compreender, porque a promessa, a aliança é estranha para ele. E a Bíblia diz, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa condição. Então diga comigo, naquele tempo de trevas, nós estávamos sem Cristo, diga sem Cristo, separados da comunidade. Irmão, quando nós estávamos sem Cristo, a gente não queria saber de igreja, de pastor, queria não. Para quê? Igreja, Deus me livre. Pastor, Deus me defenda. Que uma vez que nós estamos sem Cristo, a gente não quer saber das coisas que são de Deus. Quem está comigo, levante a mão. E nós era estranhas às alianças da promessa. Não adiantava alguém olhar para nós e dizer assim, mas Deus tem uma promessa na tua vida. Aquilo não era nada para nós, não tinha sentido nenhum para nós. E o texto diz aqui, nós não tinha esperança, e nós estávamos sem Deus no mundo. Nós estávamos vivendo o mundo, bebida, farras, cada fim de semana era uma namorada nova, né? Mas por quê? Porque nós estávamos sem Deus no mundo, irmão. Meu pai conta uma história, quando ele era novo, disse que conheceu uma família que tinha 7 moças, e disse que chegou a namorar com as moças lá, e cada moça lá daquela casa, o nome das moças tinha o nome do país, cada uma era o nome de um país, tinha Venezuela, tinha um bocado, cada uma era o nome de um país, e disse que namorou com os países tudinho, disse, Deus me livre. Antigamente, irmão, nós vivíamos assim, a vida do homem sem Deus era dessa forma. A vida do homem sem Deus é desse jeito, irmão. Agora olha aqui para mim, que antigamente nós estávamos sem Cristo, sem Deus, nós vivíamos assim, mas hoje nós temos um Deus que nós servimos, nós confiamos, nós glorificamos e adoramos o seu nome. Quem pode adorar o nome dele aqui nesta noite? Irmãos, o que Cristo ele fez por nós na cruz. Agora eu quero levar você para olhar para o Calvário, olhar ali para o monte do Gólgota, e lembrar para você o que Cristo fez por nós ali na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 diz que Deus ele nos reconciliou, Jesus ele nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Olha para mim, Jesus lá na cruz, o homem perdido do outro lado, e Deus aqui. Jesus na cruz, ele vai pegar na mão do homem perdido, na mão do homem cheio de pecado, no homem que foi rejeitado lá no Gênesis por causa do seu pecado.
Jesus vai pegar este homem agora perdido e vai unir novamente com o Pai, unir novamente com Deus, através do sacrifício da cruz. Entregou para aquele homem perdido o ministério da reconciliação. Hoje nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Levante as tuas mãos. A prova, irmão, que hoje nós não vivemos mais inimizade com Deus. Nós não somos mais inimigos da cruz de Cristo. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nos diz que nos justificou pela fé. Agora nós temos paz com Deus. Abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 5. Gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia e marcasse. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós fomos justificados pela fé, agora nós temos paz. Antigamente nós não tínhamos paz, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Levante a tua mão e agradeça a Deus, porque agora nós temos paz com Deus, irmão. E quando eu falo dessa paz com Deus, eu estou falando que a nossa consciência, ela não nos acusa mais. A nossa vida agora não é mais aquela vida de acusação. Lembra antigamente? Que nós errávamos, pecávamos, e nós ficávamos com aquele peso, com aquela consciência pesada. Muitas vezes até cometemos isso no começo da nossa fé, né? Cometemos falha e ficamos até receosos de vir para a igreja. Por quê? Que a irmã do coque vai olhar para nós e vai revelar nosso erro, né? Ou o irmão que ora, ou o pastor que ora vai olhar para nós e vai falar para todo mundo que a gente está no erro. E alguns vivem assim, irmão, receosos, sim ou não? Porque nós não tínhamos paz com Deus, mas agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora nós temos paz com Deus. Eu gostaria que você encontrasse a primeira epístola de João, segundo João capítulo 2, versículo de número 2. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma referência ao propiciatório. O que seria isso, pastor? Quando Deus ele manda Moisés fazer a arca da aliança, do concerto, aquela arca ela recebia ali uma tampa, e sobre a tampa estavam os querubins. Ali era chamado de propiciatório. A tampa da arca era propiciatório. É como se Jesus fosse a propiciação. Ele esteve em cima da arca, tinha um simbolismo dos querubins. É como se Jesus ele foi a propiciação, foi a tampa desta aliança, desse sacrifício pelos nossos pecados. Agora leia comigo, vamos ler comigo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro, irmãos. Jesus ele foi a propiciação. Agora eu gostaria que você pudesse abrir aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 9. Lá na cruz do Calvário, Jesus ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Eu gostaria de esclarecer algo aqui.
Isso vai servir como base de conhecimento para mim e para você. Irmão, é normal a gente evangelizarmos alguém e dissermos assim: olha, Deus ele tem um chamado na tua vida. Mas antes de Deus ter um chamado com alguém, Deus tem salvação. Porque a salvação ela vem antes do chamado. Deus não vai chamar ninguém que ainda não é salvo. Deus não vai chamar ninguém para a sua obra que ainda não passou pelo plano da salvação. Depois que o homem é salvo, que o homem agora está salvo, está liberto, e o Senhor o chama, o escolhe para uma missão que Deus se estabeleceu para a vida deste homem. Leia comigo. Quem encontrou, diga glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Agora olhe para mim, irmãos, quando você for pregar para alguém, para uma pessoa da tua casa, antes de você dizer que Jesus tem um plano, um chamado com ele para ser algo na igreja, diga que Deus tem salvação para ele. Jesus tem salvação para libertação para ele. Porque quando nós olhamos para o pecador e dizemos: Deus tem um chamado contigo para ser um pastor, talvez crie na mente dele um questionamento: eu ser pastor não vou, porque os que estão aí estão tudo errado, né? Diante da visão deles. Mas se você olhar para ele e dizer: olha, Deus tem salvação para você, meu filho. Deus quer salvar você, quer tirar você da droga, quer tirar você dessa vida errada, quer tirar você deste caminho tortuoso e quer trazer salvação para você. Levante as tuas mãos. Eu tenho certeza que aquela pessoa ela vai parar e vai meditar que realmente ela é amada por Jesus. Ela é amada por Jesus e Jesus tem um plano com este homem, com esta mulher. Irmãos, em Cristo, nós nos tornamos, é o que eu falei ainda há pouco, uma nova criatura. Diga nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Nós se tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora andamos em novidade de vida, andamos em obediência e andamos em prática da sua palavra. Agora, irmãos, a prática da palavra, ela vem conhecer a palavra. Se eu sou um cristão e eu não conheço a palavra, eu não conheço o livro que eu carrego, fica difícil eu praticá-lo, sim ou não? Eu preciso praticar esta palavra aqui. Eu preciso, irmão, seguir as orientações do que a Bíblia está trazendo para nós. Irmãos, eu postei um vídeo, acho que ainda está nos meus status, e a mulher estava falando sobre a questão exatamente da Bíblia. Ela está falando: enquanto nós acharmos ou nós colocar na mente que a Bíblia tem que ser um livro de autoajuda, que fale para nós tudo que nós queremos, a gente nunca vai conseguir se adaptar a ela, porque a Bíblia não é um livro de autoajuda, irmão. Então que a Bíblia não vai dizer para mim que eu vou ser um vencedor toda hora, não. A Bíblia vai dizer que no mundo eu vou ter aflições. Quem está comigo, levante a mão. A Bíblia vai dizer que eu vou ter que deixar o pecado. A Bíblia vai me confrontar. A Bíblia vai mostrar os meus erros, vai mostrar minhas falhas, vai mostrar aonde eu estou errando. Por que alguns não querem Bíblia? Porque a Bíblia vai mostrar o erro. Alguns querem tratar a Bíblia como a Bíblia fosse, né, irmão, um livro de passe de mágica. Não, eu vou abrir aqui uma palavra e vou profetizar na minha vida, e amanhã já apareceu, né, o que eu quero. E não é, irmão, a Bíblia é para nos confrontar mesmo, para falar do que nós temos praticado errado e para nos falar que precisamos abrir mão do errado para fazer o que é certo. Quem recebe isso aqui, levante a mão. Efésios capítulo 1 versículo 7.
Irmãos, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Isso aqui era uma regra do Antigo Testamento, que não havia remissão sem derramamento de sangue. No Antigo Testamento, o homem, diante do tabernáculo, diante de Moisés e Arão, ele tinha que trazer um animal. Ele trazia, olha para mim, ele colocava a mão na cabeça ali do animal e transferia os pecados para aquele animal, e aquele animal era sacrificado em favor daquele homem e daquela mulher. Irmãos, agora imagina, se fosse no dia de hoje, imagina o tanto de animal que não teria que trazer, irmão. Porque tem gente que peca, não é brincadeira não, diga misericórdia. Eu acho que nem a maior fazenda que existe no mundo hoje daria para perdoar o pecado de um ser humano. Mas Jesus, irmãos, ele aceitou, se entregou para morrer na cruz, derramou o seu sangue por nós, para que hoje nós tivéssemos a redenção pelo seu sangue. Leia comigo Efésios capítulo 1, versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Jesus derramou o seu sangue por nós, nos purificou, nos redimiu, e hoje nós temos a redenção através do seu sangue. Quem pode dar glória para o Rei? Agora, irmão, existe aqui 7 coisas, olhe para mim agora, que eu preciso fazer para me permanecer firme. Quais são essas 7 coisas, 7 passos que eu preciso fazer para eu permanecer firme? É o que está em 1 Coríntios 10, 12. Paulo orienta: quem está em pé, cuide para que não caia. Irmãos, eu preciso ter um cuidado. Nós, olha para mim, que estamos na igreja, você que serve a Deus, esse cuidado precisa existir na minha vida e na sua vida. Quem está em pé tem que ter cuidado para não cair, tem que ter cuidado para não errar. Ou seja, que tipo de vida seria essa? Uma vida de vigilância. Porque Pedro vai dizer que há um inimigo, há um adversário que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E se nós viver uma vida despreocupada, né, irmão? Não atentar aos perigos que aparecem em nossa vida, o que vai acontecer? A gente vai tropeçar e cair. Então esse cuidado aqui é pessoal. Eu preciso ter cuidado comigo, eu preciso ter cuidado com a minha fé, e você precisa ter cuidado com a sua fé, senão você vai cair. Repita comigo: quem está em pé, cuide para que não caia. Essa palavra aqui, irmão, serve para qualquer área, até na área do relacionamento. Tentações, irmão, vai vir de montão por aí. Você pode estar casado, mas dizer que não vai ser tentado, vai. Então você tem que estar em pé, vigilante, para você não cair. Irmãos, precisamos nos gloriar nas tribulações, é o que diz Romanos 5,3. Por quê? Porque as lutas vão vir para a nossa vida. Tem hora que não é luta pequena, é luta grande, aflições. O salmista vai dizer que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Levante a tua mão. E na hora que a aflição vir, eu preciso me alegrar na aflição. Pastor, mas é tão difícil olhar para o gás acabou e eu não tenho dinheiro. Mas a palavra manda nós nos gloriar, nos alegrar na hora das tribulações. Para quê? Para nós não xingar, nós não murmurar, não trazer xingamento, blasfemar contra Deus. Precisamos nos gloriar na hora da tribulação. Diga tribulação. E a tribulação vai existir, irmão, na nossa vida. Quem já passou um dia na tua vida, aquele irmão atribulado? Quem já passou? Levante a mão. Parece que tudo deu errado na sua vida, irmão. Tudo deu errado na sua vida. Tudo errado.
E quando nós passamos por tribulações, nunca dizer que é Satanás, irmão. E a Deus, eu vim ali, fui levar a mulher não sei aonde, aí o pneu furou, lá vim empurrando, aí o irmão Daniel passou por nós, furou o pneu, o pastor disse, é a vida é assim. E nós precisamos entender, irmão, que não é Satanás, não é demônio, é a vida. A vida tem aflições, e na vida pneu fura, conta chega para pagar, quem está comigo levanta a mão, cama fica velha, né? Então é a vida proporciona isso para nós, e nós precisamos entender que no momento de tribulações precisamos nos gloriar. Agora, irmãos, terceira coisa que eu preciso fazer para eu permanecer, precisamos prosseguir para o alvo. Diga, prossiga para o alvo. Repita para o irmão, diga, prossiga para o alvo. Filipenses 3,14, Paulo vai dizer, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Você não vai desistir por causa de problema, por causa de dificuldade, porque aonde a gente for, irmão, os problemas vão atrás. Se você entrar daqui a pouco no avião, indo para Miami, os problemas vão atrás de você. Não tem como. Precisamos prosseguir para o alvo, olhando, e qual é o nosso alvo? Cristo Jesus. Levante as tuas mãos. O nosso alvo é Cristo, e nós não podemos desistir jamais, irmãos. A quarta coisa que eu preciso fazer para permanecer, Hebreus 10:35, não podemos abandonar a nossa confiança. Nós não podemos, irmãos. Se você é um crente que confia em Deus, permaneça confiando, permaneça crendo em Deus. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Se hoje as coisas complicou, mas amanhã vai melhorar. Então nunca perca a sua confiança. Nunca perca a sua confiança em Deus, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, quinto, precisamos viver pela fé. Diga, pela fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. O que é viver da fé, irmão? Viver da fé é viver praticando a sua fé em Deus. Viver da fé não é viver como algumas pessoas que dizem que estão fazendo a obra, de não, eu estou fazendo a obra, pastor. Então eu não trabalho, eu não procuro nenhum tipo de recurso. Aí vive na casa dos outros pedindo xicrinha de açúcar e café. Quem está comigo, diga misericórdia. E alguns dizem que estão vivendo pela fé, irmão. Isso não é viver pela fé, isso é viver mendigando. Quem está comigo, diga misericórdia. Viver pela fé, viver dependendo em Deus, praticando uma fé viva em Deus, porque Deus é a nossa segurança e firmeza. Sexto, devemos ser pacientes nessa caminhada. Tiago capítulo 1, 3 ao 9. Irmão Tiago vai dizer que a paciência é a obra mais perfeita. Irmão, se eu ainda não tenho paciência, eu ainda não tenho a obra mais perfeita em mim. Porque tem hora que nós somos ansiosos, sim ou não? E precisamos ter paciência, irmão. Precisamos ter paciência para que a obra perfeita de Deus esteja em nossa vida. Pastor, como é que eu adquiro paciência? Deus vai te dar tribulações, e através dessas tribulações você vai aprender a ter paciência. Então nunca ore, irmão, Deus me dá paciência. Aí Deus vai permitir o filho ficar agoniado lá para tribular tu, para tu aprender a ter paciência. Porque se nós oramos para nós ter, para Deus, me dê paciência, aí Deus vai permitir o marido estressar contigo, para você aprender a desenvolver a paciência, né, irmãos? E nós precisamos aprender a ser um cristão paciente. Diga glória a Deus. Paciente na hora da tribulação. Irmãos, eu era tão ansioso que na primeira igreja que eu comecei a dirigir,
era tão ansioso, que o ano não estava nem começando, eu já estava marcando o pregador para o final do ano. E alguém me corrigiu isso, disse: eu tenho que parar com isso, pastor, o senhor está muito... Pensa, irmão, num homem acelerado. E eu comecei a buscar para que Deus pudesse dar um par em mim, para mim aprender a ter paciência. Quem está comigo, diga glória a Deus. E assim Deus me ajudou. Sétimo, precisamos guardar o que nós temos. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Levante as mãos assim, receba o que eu estou liberando de Deus, irmãos. Guarda o que você tem. Se você tem uma vida de obediência, guarda, pratica, continue em obediência, continue em propósito, porque o nosso Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai encontrar um povo santo e preparado para morar com Ele, irmão, no céu. E nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas é só uma passagem. Jesus está voltando e vai nos levar para nós morarmos com Ele. Então eu quero convidar a igreja agora a ficar em pé. Fique em pé, que eu quero fazer uma oração. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram, que estão aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Oramos ao Senhor, vamos concluir. Que Deus possa abençoar quem vai assistir, quem já assistiu. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos buscar a face do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Pai